E tem sempre algumas questões que é sempre importante nós estarmos pontuando, nós com cada um de nós. Há 33 dias atrás, estávamos nos encontrando para começar essa proposta de nos tornarmos e de nos capacitarmos para sermos terapeutas, para cuidar do outro, para estar diante do outro com uma ferramenta, no caso, a homeopatia. Todos dois grandes desculpas da vida, ser terapeuta e a homeopatia, grandes desculpas que a vida arranjou para nos colocar diante de outro ser, para promover o encontro. Então, quando você consegue enxergar que esse ato é um encontro, e que quando a gente vai para um encontro, e ainda mais quando a gente sabe que é um encontro importante, a gente vai da melhor forma possível, com a nossa melhor roupa. Não estou falando da roupa externa, a nossa melhor roupagem interna. A gente vai com muita alegria. Lembrando essa primeira ideia que está aparecendo aí, qual é a sua maior missão? Trabalhar, não curar. Trabalhar no processo. Lembrando que o processo de cura, ele é muito mais, eu diria, 80% responsabilidade do buscador da cura. Então nós vamos trabalhar, segurar essa mão. Mas veja bem, essa imagem eu gosto dela, dessas duas mãos que se amparam. Então aqui nós temos 3 ideias que eu quero destacar para vocês. Primeiro, teoricamente tem uma mão que está em cima, uma mão que está no nível superior, não melhor, está no nível superior, e ela está lá. Presume-se que você esteja acima de quem está buscando ajuda. Então reconheça tudo que você já tem, reconheça todos os seus méritos, suas competências, seus conhecimentos, suas práticas. Reconheça suas habilidades, reconheça sua disponibilidade. Você tem algo a mais. Você não é melhor e nem pior do que o seu paciente, mas você tem algo a mais que ele. Segundo, percebam que são 2 mãos. A mão que está em cima é uma mão de uma pessoa mais encorpada, mais velha, mais vivida. O tempo é o tempo que traz carne. É o tempo que traz carne. Então ela é mais encorpada, mais encarnada. E a mão que está se erguendo é uma mão mais frágil. Reconheçam a força e usem a força que vocês têm. E terceiro, e mais importante, a mão só está segurando porque a outra mão quer ser segurada. Então, por mais que vocês amem, por mais que vocês queiram cuidar, não se atrevam a forçar o momento das pessoas. Não se atrevam a dar para quem não quer receber. Não se atrevam a entrar no universo de quem não autorizou a sua entrada. Lembre-se, uma das leis mais respeitadas na vida deve ser a lei do livre-arbítrio. Assim como os planos superiores respeitam a nossa liberdade de fazer besteira, tanto que fazemos aos montes, assim como nós somos respeitados, nós precisamos respeitar todos que estão diante de nós. Então não imponha, não cobre, não apresse, não acelere. E não se entristeça porque não está dando certo o que você está fazendo. Não se entristeça por isso. Tenha paciência. Para que tudo isso, afinal de contas? Para que a criatura realize seus altos fins existenciais. A humanidade está envolvida em 2 angústias, apenas 2 angústias, que nós já falamos aqui bastante. A angústia primária ou existencial e a angústia secundária ou acessória, sendo que 95% da humanidade está envolvida na angústia secundária. Não porque são incompetentes, são limitados, mas a maioria absoluta é porque está no exercício de
sobrevivência. Poucos são os que estão vivendo. A maioria de nós no planeta está sobrevivendo. Não está existindo, está subsistindo. Então, o grande desafio é fazer com que cada pessoa não elimine, claro que se puder vai ser maravilhoso, mas não se ocupem de eliminar as questões das angústias secundárias. Trabalhem para isso, mas o olhar de vocês tem que ser voltado para a angústia existencial. A pessoa encontrar a razão de ser e, a partir disso, realizar o que ela tem que realizar. E aí sim você terá realizado a sua tarefa. Por favor, jamais se esqueça disso. Vamos continuar então buscando o elemento simbólico do nosso corpo. E cabe aqui relembrar que quando a gente diz que uma parte do corpo, então vou dar um exemplo. Escápula. Escápula é considerada a asa ou o leme do indivíduo. Eu quero que vocês entendam, e isso é muito importante, não levem as ideias ao pé da letra. Não se prendam ao elemento concreto. Cada um de nós possui um leme, possui uma asa. O que é isso? O que é um leme? O que é uma asa? É o que nos mantém na superfície, é o que nos mantém voando e é o que direciona para onde nós vamos. À medida que eu mudo o leme, eu dou um novo rumo para o barco. Se eu viro o leme, eu viro o barco. Entende? Então, eu quero que vocês lembrem sempre, nós estamos falando do fundamento da psicossomática, o fundamento. É claro que a gente vai ter oportunidade de olhar esses elementos sempre mais detalhadamente. Quando você pega, por exemplo, um livro, Diga-me onde dói, que eu te direi quem és. Quando você pega um livro, por exemplo, A Doença como Espelho da Alma. Quando você pega, por exemplo, essa menina Cairo, Cristina Cairo, essa jovem moça, muito especial, muito especial mesmo, com as ideias que ela pontua sobre cada elemento de doença. É claro que a gente vai pegar isso com importância, mas lembre-se, nós estamos dando aqui para vocês, nesse nosso encontro, o fundamento. A partir disso, se isso for bem entendido, qualquer outra informação vai ser muito rapidamente trabalhada, muito mais rapidamente compreendida. Então, vamos lá. Quando eu digo a escápula é considerada a asa ou o leme do indivíduo, eu não estou dizendo que é a escápula, é a estrutura física que faz esse movimento. O leme, a asa, está no ser, está em você. Só que essa asa ou esse leme é representado, é percebido na escápula. Essa ideia é clara para vocês? Então, se eu, por algum motivo, eu perco a escápula, eu tenho um acidente em que eu perco, ela é retirada e substituída por uma prótese, isso quer dizer que eu perdi o meu leme? Não. Isso quer dizer que eu tenho alguns problemas de direcionamento, mas não quer dizer que eu perdi, porque o meu leme não está na minha escápula. A escápula é a representação física de algo que está no ser. E quando a escápula está apresentando problemas, e como é uma estrutura óssea, ela vai me falar de problemas ósseos, fragilidades ósseas, fraturas, presença de cáries. Então, apresentou esse problema, a principal ideia, a pessoa está sem rumo, a pessoa está sem um norte.
Saudade de você. A pessoa está sem uma direção. Esse é o primeiro problema. Quando você apresenta problemas como, por exemplo, de osteoporose, em que o osso está ficando esponjoso, está ficando fragilizado, é que a sua caminhada ela não está tão certa. Por que isso acontece mais na idade avançada entre os idosos? Porque a maioria dos idosos acredita que por ter chegado à condição de idoso não tem mais rumo, não tem mais direção a seguir. É vendido no nível materialista a ideia de que a morte é o fim e a velhice é a antessala da morte. Eu abro a porta e já cheguei lá. Entende? Então, se eu tenho a ideia de que a morte é o fim, eu cheguei na velhice, eu não tenho, vou fazer o que mais da vida? Eu já desisto. E aí a minha estrutura óssea como um todo vai para o espaço. Ela quebra. E como tem idosos que têm problemas com essa estrutura, nesse local? E se o pior, que se fosse só idosos, a gente até que trabalharia de uma forma mais tranquila. Mas o problema é começar a ver jovens, adolescentes. Olha como tem problemas na adolescência com isso. E já crianças que estão... E aí você já começa a pensar, cadê o rumo dessas crianças? Lembrem, todos os problemas que acontecem até os 7 anos, todos não, mas 90% dos problemas que acontecem até os 7 anos de idade são questões dos pais, dos avós, dos tios, de quem é responsável. Então, se uma criança está quebrando muito a escápula, está deslocando a escápula, é porque os pais estão sem rumo. E hoje em dia não tem nada mais sem rumo do que pai e mãe. É incrível como está sem rumo, né? Como a gente está sem rumo, a gente que é pai e mãe, caramba. E aí o leme vai para o espaço. Para onde eu vou direcionar meu nariz? Então eu posso até querer alguma coisa, olhar para alguma coisa, para um lado, mas eu só vou quando o movimento do corpo faz, e é esse movimento que diz o meu equilíbrio, o quanto eu estou equilibrado. Então, lembre-se disso, tá? Eu preciso avaliar os rumos. Eu estou aqui trabalhando essas ideias básicas da psicossomática com vocês, da leitura corporal, para que vocês apliquem o fundamento da proposta, que é não curar. Eu posso entrar com trio calcária, fortalecer calcária carbônica, calcária fluórica e calcária fosfórica. Eu vou estar fortalecendo não só a escápula, mas todos os ossos do meu corpo. Eu posso entrar com ruta, arnica, sinfinton, hipericum. Eu posso saber que esses medicamentos são muito bons para fratura, para isso, para aquilo, para cárie óssea, fluoric ácido, acetic ácido. Isso são ótimos para essas questões todas. Mas se você estiver olhando só para a escápula e não ver que ela traz um recado, eu vou dizer com muita tristeza que você perdeu 33 dias da sua vida. Você jogou fora 33 dias. É 33 dias a menos na sua existência. Não é para isso que a gente está aqui. Não é para isso. Então, esse é o desafio, esse é o convite para vocês irem além. Tá? Então, estou com um problema aqui. Primeira pergunta. Para onde você vai? Para onde você vai? Pergunta para a pessoa, para onde você está indo? A escápula, ela traz um elemento muito interessante, que ela fala de rumos, ela fala de direção, que eu preciso dar um direcionamento. Quando eu mudo o leme, eu vou direcionando para onde eu quero, mas a escápula nos fala de construção de uma história. E uma outra coisa que faz com que os idosos tenham muitos problemas não é só a falta de perspectiva, é também a falta das suas referências do que foi, do que fez, do que ganhou, do que realizou. Nós, muitas vezes, medimos o nosso crescimento pelos bens que possuímos. Nós avaliamos, à medida que eu tenho um iPhone novo, eu estou crescendo. À medida que eu tenho um carro novo, eu estou crescendo. À medida que eu amplio a minha casa, eu estou crescendo. À medida que eu viajo para um novo país, eu estou crescendo. À medida que eu tenho qualquer coisa a mais, eu estou crescendo.
Então eu tenho um iPhone 1, depois eu tenho um iPhone 2, depois eu tenho um iPhone 3, um iPhone 4. Mas acontece uma coisa interessante com a estrutura material. A estrutura material, uma coisa não serve de apoio à outra. Então não é porque eu tenho um iPhone 7 que eu já passei pelo iPhone 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Mas eu posso ir direto ao iPhone 7. Mas em termos de maturação e crescimento, eu não evoluo esquecendo as minhas bases. Eu só cresço quando eu tenho consciência do meu degrau anterior. Quando o meu degrau anterior ele é bem assimilado, aí eu posso dizer que eu estou amadurecendo. E nós não temos noção dos nossos degraus anteriores. Nós não temos noção clara da nossa história. Nós não temos a referência das nossas lutas. Nós não temos o dia da nossa independência, o dia da proclamação da nossa república, o dia da libertação dos nossos escravos, o dia da nossa ação de graças. Nós não temos. A maioria de nós não tem. Qual foi o dia? Hoje está fazendo 10 anos que eu despertei para algo novo. Nossa, hoje está fazendo... Eu tenho as datas externas do meu casamento, do meu aniversário, do meu emprego, das minhas bodas e tarará. Mas eu não tenho a referência. Nossa, fazem 6 meses que eu superei aquela grande crise. Eu tive uma grande crise e eu a superei. Quando a maioria de nós se liga na sua história, é para se lamentar por ela. E aí eu fico preso nela. Nossa, foi difícil aquele parto, aquela gravidez foi difícil, aquela gravidez foi difícil, E o filho já está com 40 anos. Aquela gravidez foi difícil, aquela gravidez foi difícil. Então, isso não é história. História, cada fato, para ser histórico, cada fato precisa de um começo, de um meio e de um fim. Cada fato. Então, isso aqui teve um começo, aí eu vi, então aquilo se tornou uma história, está consciente. Aí eu passei para uma próxima etapa, e assim sucessivamente. Então, quando eu peço para as pessoas anotarem, fazerem registros, eu estou tentando incentivar isso nas pessoas, tentando construir a sua história. Então, daqui 5 anos você vai lembrar nas suas anotações: caramba, em 2017 eu passei por um sufoco grande, olha só. Eu senti isso. Engraçado, 2021 eu estou passando por algo muito parecido, mas eu já tenho um comportamento diferente. Eu já não estou sofrendo tanto quanto eu sofri. Interessante isso. Aí você começa a ter registro da sua história. Registro da história é a consciência clara sobre os fatos, as situações. A compreensão do sentido, do significado e do quanto aquilo acrescentou ou tirou de você. Quanto aquele casamento, aquele encontro, aquela separação, aquele filho. Porque tudo que acontece na nossa vida acrescenta e tira. É o polo de equilíbrio. Tudo tem um aspecto, tem os ossos e o filé. Os ônus e os bônus. Tudo. Qualquer coisa que você imaginar. E você tem história disso? Você tem registros claros disso? Se você não tem, a escápula vai gritar. Gritar. Sua escápula vai berrar. Vai sair do lugar, vai explodir, vai fazer um monte de coisa. Tá? Acho que eu já fiz essa pergunta para vocês. Qual é o primeiro requisito para fazer a transformação de uma realidade? Qual é a exigência primeira? Acreditar, aceitar, conscientização do quê? Excelente, aceitar, mas primeiro eu tenho que saber. Você só muda uma coisa quando você a conhece. Você não muda o que você não tem noção que existe. Se eu sei que aquilo é desse jeito, eu posso fazer diferente. Mas, se eu não sei o que é,
qualquer coisa que eu faço, na verdade, eu posso estar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz. Então, a escápula, ela incomoda quando eu não estou fazendo mudanças na minha realidade, no meu existir. Quando eu crio acomodação, quando eu estou estável. E talvez seja esse um dos grandes perigos das pessoas que vivem a estabilidade de um concurso público. A grande maioria estagna, para. Eu não tenho que me preocupar mais. Já estou tranquilo, está tudo certo, eu vou ter o meu pagamento no final do mês. Então não há mais movimento de crescimento, de superação, de desafios, de novas conquistas. Então isso é uma coisa muito perigosa. Nós vamos encontrar muitas pessoas que estão no mundo da lua, que estão dispersas em muitos sonhos. E eu tenho falado muito para vocês dos nossos amigos Zen Noção. Eu tenho falado demais, eu tenho me deparado demais com isso. Gente, é sério, é muito sério isso. Eu tenho me deparado com pessoas que têm potenciais fantásticos, mas elas estão tão perdidas no meio, envolvidas com práticas místicas, esotéricas, espirituais, tão perdidas nisso que elas estão totalmente distantes da sua realidade concreta. E a escápula também exige que eu tenha um elemento concreto. Eu tenho uma ação concreta, né? Eu preciso ter ideias, eu preciso pensar, eu preciso registrar e eu preciso praticar. E todos vocês que estão nesse ambiente, que têm conhecimentos, que têm informação e que não pratica a sua informação, você está abrindo campo para problema na sua escápula. Então você vai adquirindo informação, lendo livros, vendo palestras, fazendo cursos, você só vai acrescentando, acrescentando, acrescentando. Aí, de que forma você está colocando isso na prática? Por exemplo, você é um excelente músico, você toca muito violão, você canta para as pessoas, você leva seu talento para as pessoas, você tem um conhecimento, uma informação, você compartilha, Isso é falta de concretização. E teve um grande investimento da vida para você adquirir o que vocês adquiriram. Um exemplo bem direto, bem prático. Vocês investiram tempo e dinheiro de vocês para estar aqui, para fazer esse curso. Vocês gastaram aí por volta, a média de, eu não sou bom de contas não, mas de uns 7.500, quase 8.000 reais. 9.000, né? Teve até 9.000 reais vocês gastaram nesses 2 anos. Vocês investiram 9.000 reais. E aí, vai jogar esse dinheiro fora? Vai queimar esse dinheiro? Tá bem de dinheiro, hein? E aí? Isso é não concretização. Isso é não concretização. Ok? Realizar, fazer acontecer. Desafiar-se. E aí também a homeopatia, desde o primeiro encontro, eu disse para vocês uma coisa muito especial. A homeopatia tem 200 e poucos anos. A homeopatia tem um corpo. Ela tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura formada. Hahnemann fez isso. Hering, Kent. Aqui no Brasil, muitos médicos maravilhosos, muitos terapeutas fantásticos contribuíram para essa estrutura. Mas a homeopatia é uma casa sem acabamento. Qual será a cerâmica que você vai colocar? Que tipo de luminária você vai utilizar? Você vai usar grama batatais? Você vai usar o quê? Eu quero dizer com isso que você tem a competência, espaço para construir elementos novos dentro da homeopatia. Isso é criatividade.
Vocês estão sendo desafiados todo dia a pegarem tudo que vocês recebem e ampliarem, e acrescentarem, e renovarem. Então, se eu chego para vocês e digo 1 mais 1 é igual a 2, e vocês assumirem o 2 e saem com 2, é uma coisa. Agora, se você entende que 2 pode ser somado a 1 e vai dar 3, e 3 pode ser somado a 1 e vai dar 4, e vocês realmente não se aquietarem, não sossegarem com a informação, o conhecimento que vocês estão adquirindo, criem, inventem, inovem, apresentem. Vocês têm competência para isso. Vocês têm espaço, estrutura para fazer algo novo acontecer. Dar o nome de vocês a alguma coisa. Então, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, quando alguém estiver estudando homeopatia, essa pessoa pode estar citando o seu nome. Essa pessoa pode estar falando, segundo a Cris, segundo Clísia, essa ideia, olha que legal, né? Rebeca, olha só essa ideia que ela trouxe. Você já leu alguma coisa? Nossa, a teoria da Rebeca foi fantástica, olha que legal. E aí? Né? A escápula traz o comprometimento e o compromisso com a materialização. Vocês estão na matéria. Que espaço vocês dão para a matéria? Que espaço vocês dão para cuidar das coisas da matéria? Com cuidado com seus bens, com suas posses, cuidado com a sua estrutura, com a sua casa, com o seu ambiente de trabalho, com o seu dinheiro. Isso é ter estrutura material. É você ser dono da matéria. O respeito, né? Exato. O respeito. Sim. E você sabe da importância dela. Mas não é ela o centro. A escápula está nos pedindo para experimentar. Experimentar. Experimentar, teoricamente, é buscar algo novo, que eu ainda não fiz. Mas também, e talvez seja essa parte mais difícil do experimentar, é provar do que eu sempre provei com um novo olhar. Comer a comida que eu só como todos os dias com um novo olhar. Vestir a roupa que eu visto todos os dias com um novo olhar. Olhar para a pessoa que está do meu lado há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, com um novo olhar. Experimentar não é só ir em direção ao que nunca foi. É em direção ao que sempre foi, com um olhar novo, com um olhar diferente. Porque senão eu me cristalizo, eu paro no tempo. Desafiar-se a partir de então a fazer o que você faz de uma nova forma, de um novo jeito. Coisas básicas, usar o relógio num braço diferente, escovar o dente com uma mão, segurando a escova com a mão diferente, pentear o cabelo para um lado diferente, usar uma cor de uma camisa que você nunca usou. Perceber de uma forma muito consciente o que é inadequado, o que está incompleto ou o que é incoerente. Se você é uma pessoa incoerente, na verdade nós todos somos incoerentes. Mas quando eu não enxergo essa incoerência, a minha escápula vai ter problema. Porque se eu não tenho coerência, eu não tenho como definir um rumo certo. A incoerência são 2 burros amarrados na mesma corda, cada um indo para um lugar diferente. Isso é incoerência. Eu estou fazendo e eu mesmo estou desfazendo. E aí, essa ideia, alguma corda me puxando aqui, outra aqui, e minha escápula vai arrebentar. Eu tenho que pegar tudo isso e elas vão me levar juntas para uma nova direção. E eu só vou fazer isso quanto mais eu sou coerente, mais eu tenho condições de estabelecer meus rumos, meus caminhos, minhas direções. Sem coerência, se eu for incompleto, e eu preciso ser adequado. Adequar-se não é abrir mão de você. Adequar-se é ter paciência, humildade, para estar
dentro de uma estrutura, porque eu só vou mudar uma estrutura se eu estiver inserido nela. Eu não mudo uma realidade na qual eu não faço parte. Qual que é o impaciente da matéria médica? Você tem muitos. Todos os acelerados, agente nítrico, zinco, fósforos, arsênio com álbum, tudo isso é impaciente. Tudo isso é impaciente. Então, você precisa perceber-se o quanto você está inadequado, o quanto você está brigando com uma estrutura vigente. As estruturas vigentes inadequadas não são feitas para receberem nossa briga, mas para receberem nossa atuação para transformá-las. E eu não mudo nada com a violência. Tudo que eu transformo com a violência é ilusório, não tem fundamento. E eu só vou mudar uma realidade quando eu estiver lá dentro dessa realidade. E eu vou mudá-la de dentro para fora, porque a cura vem de dentro para fora. E eu tenho que chegar lá, eu tenho que fazer parte. Então, eu sou inserido dentro de uma estrutura de trabalho, dentro de uma estrutura familiar, de um meio comunitário, em que eu não concordo com as coisas lá dentro. Mas se eu não concordo, me rebelo e me afasto, eu não vou alterar em nada isso. Eu não estou acrescentando nada. Agora, mesmo não concordando, eu estando lá, tendo carinho, tendo paciência, e aqui e ali eu soltando alguma coisa que eu acredito que seja importante, aí sim eu posso trabalhar na transformação dessa realidade. Outro elemento que nós precisamos aprender, eu lembro muito aqui do João Grilo e do Chicó, quando eles fizeram promessa para a santa. E aí, quando ele foi lá pegar o dinheiro, foi dividir o dinheiro, aí o Chicó disse para o João Grilo: não, mas eu prometi que se você ficasse bem, eu ia dar esse dinheiro todinho para a santa. Aí ele vira e diz assim: ô, promessa sem jeito. Eu não sei se vocês assistiram, ele fala essa frase, ô, promessa sem jeito. Então é fantástico. Então, a escápula pede para a gente estar atento às nossas promessas. Se você prometeu, morra e cumpra. E aí, reforçando essa ideia da promessa, vem uma coisa muito séria. Porque quando eu não cumpro, mesmo que eu arranje um monte de desculpas, o não cumprimento de uma promessa vai ter peso, vai pesar nas minhas costas. E é isso que vai desarticular essa estrutura física. Quanto mais nós estivermos presos aos conceitos, aos juízos de valor, certo, errado, bom, mal, mais eu vou ter problema na escápula. Quando o mestre nos diz, não julgueis, ele, acima de tudo, estava preocupado com a nossa saúde e bem-estar. Ele sabe o quanto que o julgamento, isso é certo, isso é errado, o quanto que isso tem peso em nossas vidas. Então, a gente tem que trabalhar isso mesmo, tá certo? Então, elimine isso. Tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu falei nesses nossos encontros todos, é um desafio a vocês, primeiro, trabalharem isso na sua própria existência e levarem isso aos seus pacientes. Vocês precisam multiplicar isso com todos os que estiverem diante de vocês. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver o quanto vocês vão crescer em termos de reconhecimento e respeito. Se vocês se limitarem apenas a trabalharem as questões práticas, as dores do dia a dia, vocês vão ser muito limitados em todos os aspectos. Então, desafiem-se a ir além. O quanto as suas aspirações e desejos são seus. O que você quer é seu? O quanto você faz de pedidos para você, quando você tem a oportunidade de faz aqui um pedido. Quanto você faz um pedido para você, ou você faz para seus filhos, para seu marido, para sua esposa, para seu pai, para alguém? O quanto você faz para você? Esse pedido é meu. Quando você vai apagar a velhinha do bolo lá, você está fazendo um pedido para você? É uma aspiração sua? Mas não é só dizer, eu quero isso, eu quero me formar, eu quero passar num concurso, eu quero fazer faculdade disso, eu quero fazer aquele curso, eu quero comprar aquela casa, eu quero fazer aquela viagem. Isso é um pedido seu? Ou é alguém que botou isso na sua cabeça? Mas o que você quer é o que você quer? Ou você decidiu?
Você olhou aquilo e foi na direção daquilo, você deu um direcionamento para a sua vontade, ou a sua vontade, alguém estava segurando o leme da sua vida e estava mudando para cá e para cá, para cá e para cá. O quanto você quer pai e o quanto você quer mãe, o quanto você dá espaço para que o seu filho, ele mesmo, segure o leme da vida dele. O quanto você, com o pretexto de cuidar, de evitar sofrimento, de desejar o melhor, você está segurando com força o leme e virando para cá, para lá, para lá, para cá. E o último, mas nem menos importante, os sonhos. O que você está materializando? Você degustou enquanto sonho? Tem uma fala, eu também já falei com vocês aqui, eu não sei, eu não tenho a fonte dela. E pode até ser um mito urbano, mas eu gosto dessa ideia. Dizem, dizem porque eu já ouvi, né? Isso eu já ouvi é porque alguém disse, né? Dizem que lá há muitos anos atrás, quando foi ser inaugurado o primeiro castelo, ou um dos grandes castelos da Disneylândia, acho que era o Castelo da Cinderela, e estava tendo aquela festa, né? Aquela coisa toda Disney, nossa, aquela coisa fantasia bacana, aquela coisa assim. Estava o mundo inteiro voltado para aquilo ali. E estava aquele evento, autoridades, imprensa, convidados especiais, estava todo mundo ali naquele ambiente. E aí alguém se aproximou de um dos filhos de Walt Disney e fez o seguinte comentário: poxa, que pena que o seu pai não está vivo para ver tudo isso aqui. Porque o Walt Disney havia morrido há pouco tempo. Que pena que seu pai não está vivo para ver tudo isso aqui. E a pessoa responde: como não? Ele foi o primeiro que viu. Então, se você não tem um sonho, e quais os sonhos que você consegue ter? Ou você vive o tempo inteiro correndo atrás de uma realidade que não foi você que criou. Atrás de uma realidade que eu vou repetir o que eu falei há pouco. 90% da massa humana não está vivendo, está sobrevivendo. 90% da massa humana não está existindo, está subsistindo. Mesmo quando se está... Eu não digo subsistindo aquele que está ali correndo atrás de um prato de comida para o almoço, um abrigo para as intempéries. Eu não estou falando desse que é visível, ele está subsistindo. Eu estou falando daquela criatura que está desesperada porque não sabe como vai conseguir o próximo iPhone. Isso é subsistir. Isso é subsistir. Eu não sei como é que eu vou fazer para comprar um carro novo. Tenho que mudar. Nossa, já tenho 2 anos com esse carro, que absurdo! Isso é subsistir. Isso é sobreviver. Viver é muito mais que isso. Então, essa vivência, essa existência, ela precisa ser alimentada por sonhos. Ela precisa ser alimentada por sonhos que foram construídos por você, com a sua autonomia, com a sua independência. Você sonhou aquilo, eu sonhei isso. Eu sonhei calçar sapato 37, embora meu pai só me dê sapato 36. Já dizia o poeta. E aí? Vamos falar da bunda. Vamos falar das nádegas. Olha só. As nádegas estão na parte posterior. O que é posterior tem a ver com o olhar de quem? Meu ou do outro? Meu ou do outro? Muito bem. Com o olhar do próprio ser. Isso, toda a estrutura, a nádega está inserida nisso. Além disso, a pele como um todo, onde tem pele, há 2 recados básicos: fronteira, espaço pessoal e... é isso mesmo. Minha fronteira, o meu espaço pessoal e as minhas relações. E como eu estou fazendo as minhas relações. Então, juntem essa informação, parte posterior, pele, e vamos acrescentar mais algumas coisas das nádegas, para vocês refletirem. Então, cada uma delas, direita e esquerda, tem um olhar, tem uma importância. Mas vamos falar. Lembra que nós falamos do umbigo, e o umbigo fala sobre
identidade, sobre autoconhecimento. As nádegas também, elas não é nas nádegas que eu vou construir a minha identidade, embora tenha muita gente que o faça. Tem muita gente que só é reconhecido, a pessoa vai passando, eu conheço aquela pessoa. Só de olhar ela passando, eu conheço aquela pessoa. Sacanagem. As melancias, os melões, os abacates da vida, as mulheres isso, as mulheres aquilo, elas não existem. Então elas ficam felizes quando passam a noite doidas. Ah lá, eu lá, só vê a bunda da mulher, né? Ah, lá, isso sou eu e tal. Elas se identificam com aquilo, né? Com aquilo ali. As nádegas não constroem, não é construído nessa região, é na região do umbigo. Mas essa região é que protege a minha identidade, é que revela ou não a minha identidade. Tá? Então, quando o ser está defendendo a sua integridade, o seu equilíbrio, a sua identidade, ele está fazendo isso de forma tranquila, as suas nádegas vão estar em harmonia. Quando a pessoa não está defendendo a sua identidade, quando ela não está protegendo a sua estrutura mais íntima, você vai ter problemas nesse setor. Quais são os problemas que você poderia ter? Furúnculos, estrias, celulites, flacidez, a própria ausência ou a deformidade de um lado ou de outro. Então, isso são os problemas que vai ter lá, que vamos encontrar lá. Né? Quando você consegue perceber que o que você faz não lhe dá motivo de vergonha nem de constrangimento, você vai ter equilíbrio nessa área. E quanto mais bem resolvido você for, não quer dizer que você tenha necessariamente problemas com essa região física. O problema é a sua dificuldade em revelar, mostrar, usar uma calça, usar uma saia, usar um biquíni no clube, na praia. Essa temerosidade é aquelas pessoas que até na sua intimidade sexual é tudo com a luz apagada, aquela coisa. Não há um movimento de expressar, porque é como se tivesse alguma coisa vergonhosa, não a bunda, mas alguma coisa na minha identidade que eu vou revelar. Tanto que quando a gente estuda a matéria médica, a gente vai encontrar medicamentos que têm problemas com a sexualidade, impotência, frigidez, ejaculação precoce, infertilidade, o coito é doloroso, enfim, por que isso? Porque isso implica intimidade, em você ver o outro como ele é, não o corpo dele como ele é, mas ele como ele é. Como que é esse ser? E se você não tem uma estrutura de identidade consciente e lúcida, você não vai ter naturalidade, espontaneidade para expressar essa região do seu corpo. Vai ser difícil para você. Então você vai usar aquelas blusas sempre compridas, aquela coisa toda que você está. Então você, quando usa uma roupa que se destaca, você fica toda sem grau, todo sem graça, aquela coisa toda. Entende? Então, o quanto você lida com isso, o quanto que é natural para você estar expressando, usando uma roupa que mostre, como a Eulália colocou, a geografia do seu corpo, que destaque isso. O quanto você se incomoda, o quanto que você está preso a isso, o quanto que para você é natural. Não adianta iludir-se que você vai colocar-se sempre, você está adquirindo um novo grau de consciência. Você acha que você vai conseguir expressar isso à torta e à direita em todos os lugares? Não. Tem lugares que você vai ter que ser uma verdadeira porta, para não dizer uma verdadeira anta. Uma porta. Você não vai ter nada que expressar naquele lugar. Não cabe você naquele lugar. Então lembrem-se que o nosso lado direito, ele é regido, coordenado pelo hemisfério cerebral esquerdo. E o lado esquerdo do cérebro trabalha o quê? E o direito? A racionalidade, a lógica, a prática. Então, lembrem-se também disso. Todos os problemas que estão do lado direito, eles têm a ver com a má utilização ou má percepção do aspecto intuitivo, sensível. E do lado esquerdo,
o que está imperando ou o que está faltando é o equilíbrio da racionalidade, da organização, da disciplina, para que as coisas aconteçam. Então, isso já é o primeiro passo. A nádega direita, ela trabalha problemas nessa área, fala o quanto você tem uma consciência do que você é e que você não está conseguindo administrar. Ou seja, o que está passando para os outros não é porque você não saiba, muito pelo contrário, você sabe, mas você não está sabendo lidar, como administrar, você não sabe como fazer diferente. As pessoas estão me vendo de um jeito, eu sei que elas estão me vendo daquele jeito, eu não sou aquilo, eu quero mudar, mas eu não consigo. Eu tenho algum bloqueio, isso geralmente tem a ver com traumas, com aquela coisa lá da infância, aquelas chineladas, aquela coisa de a criança já ter a área genital e as nádegas a serem áreas de tabus, área de bloqueio, você não pode estar peladinho, não pode mostrar a bunda, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então já vai se criando toda uma atmosfera e a pessoa não sabe lidar com os seus... Para ela é natural estar daquele jeito. E ela entende que as pessoas vão interpretar errado. Ela entende, ela sabe como deveria ser, só que ela não consegue expressar realmente o que ela quer. Então há uma certa falta de pulso, uma certa falta de determinação, de segurança naquilo que ela... numa vida social. Então a nádega direita tem muito a ver com o elemento dela na relação social, com o coletivo. E a nádega esquerda é o contrário, é ela com as suas próprias questões. Então, ninguém está julgando, ninguém está condenando, ninguém está agredindo, mas ela está muito incomodada com alguma questão. A nádega direita tem a ver com o direcionamento que as pessoas, que o elemento externo está querendo dar para a sua vida. Se é eles que estão direcionando a sua identidade, os seus valores, suas crenças. E quanto mais eles estiverem controlando você, mais você vai ter problema nessa área. Já a nádega esquerda, o problema é o quanto você não está tendo, por você mesmo, espaço para escolher. Não tem ninguém te impondo nada, ninguém te cobrando, ninguém te julgando, mas você se sente cobrado. Sabe aquelas pessoas que têm a sensação de que estão sempre sendo cobradas, sendo julgadas, sendo avaliadas por qualquer coisa, e não tem nem ninguém que está percebendo a presença dela. Então agora vamos refletir um pouco sobre a nossa estrutura cefálica. O que constitui isso? O nosso rosto, a nossa face, a orelha, o couro cabeludo. Vamos tentar construir algumas reflexões sobre isso. Eu quero então começar a falar, relembrar. Quando a gente diz que o umbigo é a área da construção da identidade, eu vou repetir isso com muita veemência. Isso não está se construindo no corpo físico. A identidade está sendo construída na sua essência, no seu ser. Só que isso precisa de uma manifestação física. E essa manifestação física se dá no umbigo. Então, tudo que tem a ver com a sua identidade, a construção da sua identidade está acontecendo no umbigo. Agora a gente vai falar sobre outros elementos que envolvem a identidade. E no caso a gente vai falar da face, dessa estrutura toda cefálica. Né? É nessa região toda que vai estar expressando de uma forma mais clara realmente o que você pensa, o que você sente, o que você acredita. Porque a sua expressão, e principalmente quando você está distraído, quando você vira para algum lugar, vira para alguma pessoa, vira para algum ambiente, e se você está distraído, a sua expressão vai revelar tudo o que você pensa, tudo que você acredita. Então, o seu espanto com alguma coisa que para o mundo pode ser natural, o seu nojo, a sua alegria, o seu sentimento de prazer, tudo vai ser revelado no olhar,
nas rugas, na expressão facial como um todo. Então, o rosto é o elemento de expressão. Então, a gente vai tentar entender a face, a testa, o nariz, a boca, a orelha. Vamos tentar fazer essas reflexões, tá? Então, aquilo que você tem como estrutura pessoal, a sua personalidade, ela vai ser apresentada na sua face. Então, ela vai mostrar realmente aquilo que você é. É claro que a partir do momento em que você começa a usar a sua racionalidade, você começa a construir essa expressão. Você passa a transmitir o que você quer transmitir. Mas tem uma parte da sua face que a sua razão não interfere, que são os seus olhos. Por isso que as pessoas que têm algum tipo de desequilíbrio não revelam os seus olhos, não olham nos seus olhos. Elas não olham para todo lugar, menos para os seus olhos. Porque um jeito que está o seu lábio, a expressão que você franze a testa, o jeito que as asas do seu nariz se movimenta, a intensidade com que essa bochecha, isso tudo está falando de você, da sua aceitação, da sua negação, da sua satisfação, do seu incômodo. Isso tudo está se revelando, mas isso tudo você pode aprender a controlar, fazer cara de paisagem. E aí entra um problema sério. Quando você começa a não mais expressar o que você realmente sente, você começa a construir uma carga de tensão. Você passa a ficar tenso. Vocês já ouviram falar de um processo chamado nevralgia do trigêmeo? Quem já viveu é doloroso. Então, uma das coisas que alimenta e fundamenta esse processo é essa tensão que se cria em não expressar aquilo que você é. Então você faz uma força gigantesca. Muitas vezes você não percebe a força que você está fazendo para ter aquela cara diante daquela notícia. Ah, aconteceu isso, e você, sério? E você fica ali, né? Porque a sua vontade ela está gritando, você está fazendo suas caras e bocas e você, sério? Esse movimento sério, isso está movimentando não só uma estrutura muscular, mas uma estrutura neural, uma estrutura nervosa gigantesca para você. Você está confrontando ordens cerebrais, você está confrontando os comandos naturais, até o momento em que o cérebro não mais dê comandos. Porque aí eu não preciso confrontar ordens cerebrais. Mas quanto mais o meu cérebro... E por que o cérebro dá comandos de antipatia, de nojo, de raiva, de medo, de tesão, de tudo? Por que o cérebro dá tudo isso? Porque isso ainda existe, isso é o que predomina. Então por que eu tenho que ter medo de uma situação, raiva de uma situação? O cara falou, eu fiz isso, eu com raiva dele, eu estou expressando. Né? A pessoa falou um negócio assim, que nojo, eco. Então assim, por que eu tenho que ter nojo daquilo? Por que eu tenho que ter raiva daquilo? O que alimenta a raiva? Então sempre tem alguma coisa por trás disso, tá? Como que você apresenta você para o mundo? O que você reconhece de você? O que você sabe que está apresentando? Se você começar com a maioria das pessoas e começar a tirar fotos delas em vários momentos e mostrar essas fotos para essa pessoa, a maioria das pessoas você abre. E você fala, olha, isso aqui você está sentindo isso aqui você está com medo, isso aqui você está com raiva. A maioria delas, não, conversa, não estou pensando. Porque muitas vezes está no nível de muita inconsciência. Ela está expressando uma coisa que nem ela tem noção do que é. Mas a nosso rosto está expressando exatamente o que você é. Quanto e de que forma você consegue avaliar o quanto você está num jogo de sedução? Seduzindo o seu filho a fazer uma coisa, seduzindo o seu empregado a fazer. Sedução não tem a ver apenas com o elemento sexual. Mas o quanto que você está no jogo de sedução e o quanto você está permitindo ser seduzido? Você tem uma noção da profundidade disso? Porque isso vai desequilibrar se eu não souber o que eu estou fazendo. Por que eu estou sentindo aquela excitação? Por que eu estou excitado? É claro que nós temos a ligação de excitação já com a genitália. No caso do homem vem a ereção, no caso da mulher vem a umidificação. Então, há muita relação, mas a excitação ela se dá
em níveis hormonais das mais diversas formas. E na manifestação física, desde o cabelo que se arrepia, os pelos que se arrepiam, desde o arrepio nas costas, o friozinho na barriga, desde o coração que se acelera, desde que a respiração se altera, tudo isso mostra que há um movimento de sedução. Essa parte ela não depende da nossa inteligência, do nosso conhecimento racional. Ela é muito instintiva, ela faz parte da própria sobrevivência. Então, assim, você vê, por exemplo, o olhar do gato de botas do Shrek. Né? Quem já viu aquele olhar? Quem é que não... Como é que eu vou dizer não para um olhar desse, né? Aquele olhar que vai se apresenta assim, aquela expressão assim, meu Deus do céu, como é que eu vou... Então, assim, você sabe exatamente o momento em que você está usando as suas expressões? O momento em que essa expressão tem que ser colocada? Então, eu tenho um objetivo. O meu objetivo interno tem a ver com a minha identidade, com a minha essência, e a expressão disso está interligada. Olha o tanto de coisa que está em jogo. Porque, de repente, tem pessoas que elas estão provocando situações que, no fundo, elas não querem. Elas não querem ou não estão preparadas para aquela situação, mas elas estão seduzindo. E depois que a sedução está feita, você está despertando uma força que, por ser instintiva, muitas vezes não tem o controle. E você pode ser agredido, você pode ser, digamos assim, ameaçado, você pode ser machucado mesmo por essa força, porque você ajudou a despertar. Então, é muito fácil dizer que o outro é agressivo, que o outro não te respeita, que o outro... Mas o quanto que você passou para o outro autorização para ele fazer aquilo. Ou o quanto que você instigou o outro a fazer aquilo. Então, nós temos a hemiface direita, a hemiface esquerda. Você tem uma divisão que vai, a partir aqui, mais ou menos, da sobrancelha, é um nível. Entre a sobrancelha e a base do nariz, tem outra representação, e da base do nariz até o queixo tem outra representação. São 3 níveis. E cada nível tem uma questão que trabalha. Então, os problemas que se manifestam naquela região têm a ver com isso que a gente vai refletir agora. Mas, primeiro, tentem encontrar o lado direito e o lado esquerdo. A linha alba, ela começa aqui nessa parte do cabelo que divide, e ela vai dividindo o corpo no meio até a base do cóccix. Então, essa é a chamada linha alba. Então, tá. Vocês já sabem que o anterior tem a ver com a relação social. O posterior tem a ver com a relação, as questões íntimas, questões pessoais. E aí, para complicar um pouco, a hemiface direita tem a ver com a relação da exposição social. E a esquerda tem a ver com a relação com a sua intimidade. Então, problemas no seu rosto do lado direito reforça a ideia de que você tem questões com o externo. O seu problema está sendo alimentado por forças externas. E se você tem um problema no lado esquerdo do seu rosto, os problemas são alimentados por questões internas que você não está sabendo administrar. Essa é a primeira reflexão que eu vou jogar para você. É claro que a gente vai pensar sobre acne e tudo mais, a gente tem como aprofundar tudo isso. Então, do lado direito, é a exposição do eu social. E registra aqui as questões paternas. Então, quando eu tenho o paterno ou o elemento substitutivo, quando eu tenho problemas com a imagem do pai, eu vou refletir do lado direito do rosto. Quando eu tenho questões com a mãe, eu vou ter do lado esquerdo do rosto. Ok? Então, essa é outra reflexões. Como que eu me comporto do lado social? Como que é a minha relação social? A quanto anda a minha preocupação como os outros me veem? Eu me preocupo em escolher uma roupa em função do outro, o meu corte de cabelo, a minha maquiagem, a minha barba, o que eu escolho? Está na moda a barba lenhador. Eu estou usando agora a barba lenhador. Eu estou fazendo isso por quê? Porque tem a ver comigo, porque eu sou um lenhador, ou porque está na moda, né? Eu não consigo nem levantar o machado, mas imagina ser lenhador. Mas a barba está lá longe. Por quê? Porque está na moda. Então,
Tudo que está acontecendo do lado direito tem a ver com a pressão social, com a moda, com o modismo. Então, são questões muito passageiras, porque tudo está mudando o tempo inteiro. As questões do lado interno, do lado esquerdo, são questões mais crônicas, mais antigas, porque já nasceram com você, estão com você. Enquanto você não mudar, aquele problema vai continuar. Porque se uma pessoa tem uma opinião a seu respeito hoje, ela causa um problema. Se amanhã muda a opinião, aquele problema deixa de existir, vem outro problema. Os problemas do lado direito são agudos, são passageiros, são rápidos. E do lado esquerdo são antigos, são duradouros e ficam ali por muito, muito mais tempo. Tá? Então, o primeiro segmento facial. Essa parte que começa aqui na sobrancelha e vai até aqui na testa, tá? Ele tem a ver como que você está organizando e permitindo que os seus pensamentos fluam. Como que a sua ordem racional e cerebral está acontecendo. Você tem uma sequência de ideias, e aí entra uma coisa também muito grave. Ter ideias fantásticas, maravilhosas, e não colocar vida prática nelas, você vai ter problemas. É como se você gerasse um ser e matasse ele ao mesmo tempo. Então, ter grandes ideias, quanto mais ideias você tem e menos prática você tem, você mais problemas vai ter. Então, se você tem só uma ideia, mas você põe ela em prática, você vai ter muito mais equilíbrio. Não adianta ter 1 milhão de ideias e colocar uma prática. Então, ela tem a ver com como o seu pensamento evolui. Evoluir pensamento não é só organizar, deixar bonitinho, ter inteligência, esquematizar. É colocar na prática. Eu entendi isso. Alguém te explicou alguma coisa em algum lugar. Aí você, entendi. E de que forma você colocou aquilo em prática? Foi colocado em prática? Foi, ótimo. Se não foi, você vai ter problemas. Você vai ter, porque isso é evolução. Evolução de um pensamento só termina quando ele se manifesta de uma forma concreta. Como que você avalia que a sua mente interfere no seu corpo? Você consegue avaliar que aquela diarreia, que aquela cólica, que aquele enjoo, aquele problema tem alguma coisa a ver com a sua mente, com os seus pensamentos? Quanto menos você tem noção da influência da sua mente sobre o seu corpo e sobre a sua estrutura em geral, vocês vão ter problema. Eu estou colocando eu também, tá certo? Problemas nessa área, espinhas, o que mais pode? Manchas, o que mais eu poderia ter aqui? Sobrancelhas, atinge muitas sobrancelhas, sobrancelhas que não se desenvolvem, rugas, tudo isso tem a ver o quanto que a minha razão está interferindo nas minhas emoções, o quanto que elas predominam. Eu consigo expressar os meus sentimentos? E qual foi a última vez que você abraçou sua mãe? No Dia das Mães eu abracei ela. Qual foi a última vez que você disse para o seu marido que você o amava? No dia da comemoração do nosso aniversário de casamento, eu falei para ele de manhã que eu amava. Então, assim, quando você não vou dizer não porque não está merecendo. É a mãe que não diz o quanto o filho é amado porque ele fez alguma travessura, porque ele não atendeu. Então, assim, não, ele não fez. Se eu falar isso, usar a mente é organizar os seus sentimentos. Eu não vou falar isso, por isso, por isso, por isso. Ela dá um sentido e uma lógica. O quanto que isso está predominando na vida? Porque se isso estiver predominando, você vai ter problemas nessa área. Então, o quanto que anda equilibrado a sua emoção, seus sentimentos e a sua racionalidade. O segundo segmento facial, ele tem a ver agora, ele fica nessa região, entre a sobrancelha e a base do nariz. Ele fica bem aqui. Essa região fala sobre a nossa sociabilização. O quanto que há um movimento para eu me socializar, fazer parte, interagir, me integrar, acolher, aceitar o comum, o comunitário na minha vida. Ou eu faço exigências. Esse grupo, participar disso, participar dessa. Não. Eu começo a ponderar muito. E eu começo a construir barreiras. Eu começo a colocar o mundo lá longe e eu aqui. Então, se não há socialização, se não há interação, essa região
vai ter problema. E aqui eu vou estender aqui também. Eu vou levar essa parte aqui também, para os ouvidos e tudo mais. Então, eu não quero ouvir o que você tem a me dizer, porque você não pensa como eu, você não torce para o meu time, você não é do meu partido político, você não é da minha igreja, então não me interessa o que você tem a me dizer. Então, assim, eu não vou dar espaço nenhum para você, tá certo? Assim como aqui na testa eu vou ter questão da racionalidade imperando, nessa região eu vou ter problemas com as minhas questões morais, os meus valores éticos, o que eu considero como certo e errado. Isso não me cheira bem. Isso não me cheira bem. Não quer dizer que está cheirando ruim, mas não me cheira bem. Então eu não aceito isso. Essa região também fala o quanto nós não estamos fazendo as devidas interpretações e decodificações dos recados. Eu estou interpretando como os olhares, os tons, o tom de voz. Então a pessoa me mandou uma mensagem. Eu vou entender como essa mensagem. Eu estou fazendo com que a minha interpretação acolha essa pessoa, com que eu interaja com essa pessoa, ou eu estou criando... A minha interpretação de você está fazendo você para perto de mim ou está colocando você longe de mim? Então, como é que eu estou analisando a nossa forma de se relacionar? Isso aqui está tudo nessa região. O quanto que você está cedendo? Não, isso aqui é desse jeito, eu aprendi assim, é nisso que eu acredito. O quanto que você está sendo rígido e inflexível. Você vai ter problema no joelho, você vai ter problema nos quadris e você vai ter problema nessa região. A sua inflexibilidade, o seu dogmatismo. Então, rinites, sinusites, enxaquecas, otites, toda essa região, esses ites da vida vão inflamar isso aqui, porque você não está aceitando aquilo que é diferente. Então, não adianta fazer tratamento, tomar os cális, os nítricos ácidos da vida para curar essas inflamações. Se você tem uma mente rígida, não aceita opinião diferente da sua. Claro que a gente vai olhar o lado direito, são questões que vêm do masculino, do lado esquerdo do feminino. O lado direito são questões que vêm do coletivo externo e o lado esquerdo da minha própria intimidade. Às vezes eu que estou me impondo questões, ninguém está me cobrando aquilo, mas eu acredito que é aquilo. Eu me doutrinei. E aí eu vou ter problema mais. Então você vai lá, vai fazer um exame, um raio-x, e você vai ver que a área, o sino, o seio nasal do lado esquerdo que está todo ele cheio de produção de muco, de catarro, está inflamado, e o outro está bonzinho. Então considerem um lado, considerem o outro lado, mas considerem essa região também, toda essa região aqui. Tudo que incomoda vocês aqui, que está latejando, que está inflamando, tem a ver com a rigidez, com não aceitação. É assim que eu sou, é assim que eu... Essa frase é terrível para alimentar sinusites e enxaquecas, rinites. Eu sou assim, quem quiser tem que me aceitar do jeito que eu sou. Nem você se aceita do jeito que você é. Nem você, o teu corpo está gritando isso. Porque quando você vai manifestar-se na existência, você já está moldando a sua forma física, a sua estrutura física, o tamanho do seu rosto, os seus lábios, tudo já é formado. Você já está plasmando de acordo com o que está predominando dentro de você. Então, quando você se manifesta na matéria, a cor dos seus cabelos, a forma dos seus lábios, o tamanho do seu pescoço, tudo, o seu corpo, a sua bunda, o seu peso, tudo isso já está... Já tem todo o movimento. Já tem indicativos de tortura, de sofrimento, de isolamento, não quero ouvir nada do que me dizem, não vou ouvir, Então, assim, eu faço tanto isso que minha orelha já vem fechadinha. Então, assim, tudo isso tem a ver com essa estrutura. Ou seja, isso que nós estamos falando aqui é muito forte na criatura. É tão forte que ela já plasmou toda a sua estrutura física para ser desse jeito. E aqui, nessa região, nossa mente atua em todo o nosso corpo, em qualquer célula. Mas nessa região, a nossa mente ela é poderosamente mais atuante. Então, quanto mais você tem noção
daquilo que realmente você acredita, daquilo que você pensa, você vai poder adaptar. Então você pode fazer verdadeiras cirurgias plásticas, com a mudança da plasticidade da sua mente. Outro aspecto dessa região são as nossas carências. O quanto nós estamos sendo nutridos, não com a parte física. Então, quanto mais carências, quanto menos nutrido você estiver, mais incômodos, tiques nervosos, mais agitado, mais isso aqui vai estar agitado. Quanto mais alimentado você estiver, mais sereno você fica, mais harmonizado você fica. Agora, eu não estou falando da alimentação física. Agora, o problema não é que quem está ao redor não esteja alimentando. É porque o grau de cobrança e de exigência daquela criatura é tanto. Eu gosto de usar a imagem de areia quente e água. Alguém já jogou água na areia quente? É assim, ó. Suga, é rapidão. No interior que roda aquela conversa, né? O pai diz assim, filho, vai lá e volta antes que esse cuspe seque. Cospe no chão. E o moleque tem que ir voltar. Se o cuspe estiver secado, ele leva uma surra. Ele tem que ir rapidão voltar lá. Então, o que acontece? Essa região que ela está expressando essa agitação, essas coceiras, esse tique, essa coisa, essa fungação, essa coisa toda expressa o quanto você está chamando a atenção, o quanto você está faltando para você. Quanto mais você tiver, menos você vai chamar a atenção. Você só busca o que te falta. Se você tem, você não vai buscar. Isso é básico da existência. Então, quando tem muita agitação nessa área, podem pensar que a pessoa está num nível intenso de carência, de ausência, tá? E o mais grave é que aqui o peso maior não é do que os outros estão ou não me oferecendo, é do que eu estou ou não conquistando por meus próprios esforços. Porque você pode ter, por exemplo, uma mãe super amorosa, super presente, mas em níveis profundos aquela criatura sabe que ela não está fazendo por merecer. Ela sabe. Então ela vai ter uns tiques, há uma percepção disso. Então não é que eu não esteja recebendo, é que também o que eu estou recebendo eu não estou fazendo jus a isso. Eu estou sendo desonesto. E o terceiro segmento, ele que vai aqui, começa aqui na altura do bigode e vai até o queixo. Então esse é o terceiro segmento cefálico. E o que os problemas nessa área? Então você vai colocar tudo que está aqui no externo, mas tudo que está aqui dentro, a mandíbula, os dentes, a língua, o céu da boca, tudo que está aqui, a gengiva, gengivite, todos esses piorreia, toda essa salivação, tudo que está acontecendo aqui. Então, como que está o movimento para que eu mesmo me sustente, me satisfaça, atenda aos meus prazeres? Então, assim, quanto menos a criatura consegue ter satisfação no que ela realmente está fazendo, mais ela vai ter problemas nessa área. Mais tensão. E não é o caso de alguém estar ou não dando para ela. Porque chega um ponto do despertar de cada um de nós que o que vale não é o que os outros estão fazendo, é o que nós estamos realizando. Vocês vão perceber que naturalmente nós buscamos a nossa autonomia. A nossa autonomia, a nossa independência não é só eu ter dinheiro para resolver as minhas coisas. É eu conseguir atender as minhas necessidades. O processo evolutivo nos convida a essa autonomia, onde eu libere o outro de qualquer tipo de responsabilidade para atender as minhas necessidades. E quanto mais eu for autossuficiente, eu tiver um movimento por mim mesmo, mais eu vou ter essa harmonia e mais eu vou ter mais intensidade nas relações. Porque quem está comigo, está inteiro comigo, não está sendo explorado, não está sendo abusado, não está sendo chantageado, não está sendo ameaçado. Está ali porque quer estar. E não está ali porque está me dando. É aquela velha máxima, o meu amor não é alimentado por seu amor. O meu amor é alimentado pelo meu amor. E quantos de nós conseguem fazer isso nessa plenitude? Quantos de nós ainda não tem a necessidade do reconhecimento, do elogio,
da presença, né, de tudo. Eu cobro tudo. Você não pode olhar para o lado, você não pode pensar em outra pessoa, você não pode fazer isso, você tem que olhar para mim, você tem que você tem que viver em função de mim, você tem que atender, você tem que saber o que eu penso, você tem que saber o que... Você não me ama porque você eu desejei isso, você não me atendeu. Cara, você desejou, te vira para conseguir o que você quer. Você pode até chegar para mim e dizer, olha, eu estou querendo isso, eu posso até, beleza, vou atender isso. Mas dizer assim, o quanto que algumas pessoas fazem, você não me ama mais. Por quê? Porque antes mal eu pensava, você estava aqui para me atender às minhas necessidades. Houve no começo um jogo de sedução, de envolvimento, e eu não estava atendendo às suas necessidades no início do nosso namoro. Eu estava envolvido pela satisfação do prazer que você estava me dando. Eu não estava na relação com você por sua causa, eu estava pelo que você estava me oferecendo. E aí, quando eu não tenho mais necessidade de você, eu não tenho mais que estar com você. Olha que loucura. Agora, quando você realmente é você, está inteiro com você, você não cria vínculo de dependência. Então, se o outro está com você, ele não está atendendo nada, ele está com você. E você não está satisfeito porque ele está com você, você está satisfeito porque você está satisfeito. E de quebra ele está com você. Ele está acrescentando algo à sua satisfação. Não é ele o motivo da sua satisfação. É um exercício que a gente vai ter que fazer de liberação do outro, de desprendimento do outro. Então, por que muita gente tem tanto bruxismo, tanto ranger de dentes, tanto problema de travamento das mandíbulas? E, principalmente, isso acontece à noite. Por quê? O inconsciente é quebrado, a razão vai para o espaço e o que está no íntimo mostra as minhas carências, o quanto eu estou buscando devorar. Eu sou uma boca que quer comer tudo, devorar tudo, está faltando tudo. Então, o grande diferencial que você vai tentar administrar aí, a primeira pergunta, e se você atender isso, o quanto que você está satisfazendo a você própria? Essa é a primeira pergunta. Você está se satisfazendo? O que te dá satisfação? É o meu time. É o meu partido político. É a minha igreja. É a minha mulher. É sempre alguma coisa de fora. É sempre alguma coisa externa. E se isso não tiver mais? E se isso não acontecer mais? Como que fica a tua satisfação? Vai para o espaço. E eu vou estar sempre... Qual é o mecanismo básico da existência? A alimentação. E o que acontece quando as pessoas elas perdem a sua relação com a terra, quando elas se alheiam, quando elas se tornam dispersas da estrutura concreta? O que acontece? Não tenho que agarrar com unhas, não tenho que morder, não tenho que devorar, não tenho que comer. Fulano é boca aberta, fulano é no meio da lua. Porque já não tem, não é? E ao contrário, aquelas pessoas que são muito, muito, muito ligadas a ferro e fogo, às suas questões, elas estão querendo muito. Atenção, ela parece um rano, quando conversa assim, eu estou o tempo inteiro ali, né? Ela pegou dela aquela coisa desesperada, é meu. Entende esse movimento? Como que expressa, né? Tanta coisa da nossa alma, o nosso corpo, e a gente não consegue perceber. E a gente é chamado a refletir sobre isso, ok? Quanto que você está conseguindo realmente expressar? Você é claro, você fala, ou você fala entre dentes? Você fala de forma que todos entendam o que você está falando? Está claro para vocês o que eu estou falando? Por quê? Porque as pessoas não me entendem. Eu sou tão claro. Então, o quanto que você está tendo clareza naquilo que você está querendo expressar? Mas por que não é porque você não tem clareza na fala. Você tem uma boa dicção, você tem uma boa oratória, você tem um bom tom de voz. Mas aquilo que você está falando é tudo, menos você. Menos você. Não é o que você acredita de verdade. E essa região vai para o espaço, essa região vai ter problemas. Você vai morder a língua vai estar todo o tempo inteiro, porque a língua é o elemento maior dessa expressão que não está acontecendo. Eu prefiro, nessa região, trabalhar com a família dos
dos nátrons e dos cáli. Todos dessa família, cáli bicrômico, cáli fosfórico, cáli arcenicoso. E os nátrons, nátron muriático, nátron fosfórico, nátron carbônico. Eu entendo que essa família dos nátrons, elas são maravilhosas do cáli para trabalhar essa região aqui. O lábio inferior, ele tá problemas nessa região, ele tem a ver com essa questão, o peso da materialidade. O quanto que eu vivo em função da materialidade, da matéria, ou o quanto que eu renego a matéria. É os extremos. Então eu vou ter... Então, quanto mais eu tenho os instintos, as paixões, mais isso estiver forte, mais os meus lábios serão carnudos. Eu preciso utilizar. Aquelas pessoas mais zen, noção, aquelas pessoas mais etéreas, elas têm o lábio inferior bem fininho, bem fininho. Então é como se ela fosse querendo ir. E a outra querendo encorpar aqui. Eu quero encorpar mesmo. Então eu vou fazer preenchimento. Como é que é o botox? Não, como é que é o... botox? Você faz os lábios carnudos. E o lábio superior, ele vai falar da questão da amorosidade. O quanto que essa amorosidade aqui não é no sentido do quanto você tem afetos, não. É o quanto que você está envolvido em conseguir aqueles objetos no aspecto amoroso. Aquilo que te satisfaz amorosamente. Né? Uma conquista qualquer, em qualquer instância. E à medida que a gente está tentando compartilhar com vocês, a gente está fazendo uma relação, vai descendo, até chegar na região da garganta, faringe, laringe, amígdalas. Essa região ela tem uma profunda relação com a parte genital, a parte sexual. Tanto que as amígdalas, a faringite, esofagite e um certo quê do próprio refluxo tem a ver com a sexualidade não trabalhada, não vivenciada, suprimida, reprimida, não expressa. Então, eu não digo o que eu sinto, eu não digo o que eu gosto. Essa região também, ela tem a ver com a forma como que você se apresenta e a sua autoridade diante da vida, diante das pessoas. Você tem o queixo, você já chega com o queixo, você já chega altivo, ou você já chega com o queixo enfiado no pescoço. Né? É a mesma expressão do cachorro enfiado o rabo nas pernas. Quando o cachorro sem dono, o cachorro abandonado, o cachorro que está lá, você vê, o rabo está todo entre as pernas. Já observaram isso? E essas pessoas que estão sem casa, sem espaço, sem voz, elas estão com o queixo afundado. Elas têm o queixo, nem quase tem pescoço. Elas estão lá para dentro, assim. Estão se fechando. A expressão dela não tem nenhuma. Ela está lá... ela já traz em si uma expressão de submissão. Ou então aquele queixo já protuberante, aquela coisa, já trazendo uma espécie... Tem gente que coloca o elemento fálico no próprio queixo. Então aquela coisa assim, já altiva, aquela coisa assim. Né? E tem gente que disfarça, não tem o queixo, põe a barba grande, de lenhador, e tal, barba desse tamanho, bem cultivada e tal. Eu falo isso porque eu tenho uma inveja da barba de lenhador. Vamos falar agora de uma forma mais até apropriada e um pouquinho mais sobre a testa, especificamente a testa, né? Lembrem, essa região tem tudo a ver com a tal da nossa racionalidade. E a questão é que a racionalidade, como tudo que existe na vida, não é boa e nem ruim em si mesma. O problema é o uso que a gente faz da dita cuja. Esse é que é o problema. Ela predomina, você vive em função dela, você nega ela absolutamente, você é guiado pelas suas intuições, pelas suas emoções, você vai se ferrar. Seja um ou seja outro, você tem que alcançar o equilíbrio. Então tem a hora que eu tenho que ponderar, tem a hora que eu tenho que argumentar, tem a hora que eu tenho que acolher, não tem que ter explicação porque eu faço, não preciso explicar, mas isso é equilíbrio. Se eu faço só uma coisa, eu faço só outra, aí eu vou ter problemas.